Hello, vamos lá. O segundo arquétipo que o Jung traz, que a gente consegue ilustrar um pouco mais o signo de Libra, é o arquétipo da sombra. Vamos falar um pouco desse arquétipo. Quando a gente ouve falar de sombra, de integrar as nossas sombras e observar as nossas sombras, geralmente a gente entende no sentido de preciso entender que o ser humano também tem uma parte que é mais voltada para o mal e que de alguma forma isso precisa ser integrado também. Em partes, é isso mesmo. Outra forma comumente conhecida como integrar as sombras é quando fala sobre as pessoas precisarem investigar os traumas do passado e trazer isso à tona para poder curar e purificar. Também está certo. Mas o sentido principal do arquétipo da sombra é o seguinte: tudo que está no escuro a gente considera como sombra. Tudo que está no inconsciente a gente considera como sombra. Tudo aquilo que a gente ainda não conhece sobre a gente mesmo é considerado como sombra. Portanto, o arquétipo da sombra inicialmente ele engloba praticamente todo o inconsciente. Então, quando a gente fala em integrar as sombras, a gente precisa integrar o inconsciente. Inicialmente, o arquétipo da sombra deve ser visto dessa forma, mas não é apenas isso. Por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente fala de sombra, a gente não vai falar necessariamente do sombrio, não apenas. Quando a gente fala de sombra, a gente vai falar daquilo que ainda não foi visto. Um exemplo básico disso: se você entra num quarto do qual você não sabe o que tem ali, você não pode dizer que tudo ali é sombrio, que tudo ali é mau. À medida que você ilumina o quarto, representado pela sua consciência, representado pela sua luz, você vai descobrindo o que tem nesse quarto. Você vai descobrindo o que tem nesse inconsciente, no que está escuro, nessa sombra. Num canto você pode encontrar um baú com tesouros, no outro canto você pode encontrar um rato morto, no outro canto você pode encontrar um monte de papéis com informações importantes sobre a sua vida e por aí vai. Tudo isso a gente considera como arquétipo da sombra. Tudo isso a gente considera como o outro, aquilo que eu não conheço e que não sei sobre mim mesmo. Porém, o arquétipo da sombra ele vai muito além disso. No núcleo do arquétipo da sombra, a gente encontra o sombrio. A gente encontra o lado sombrio do ser humano. E a gente não pode falar sobre isso agora, porque não é tema de Libra. Lembra que Libra vai manter tudo nas aparências, vai manter tudo na harmonia. O papel de Libra é trazer a beleza estética. E quando a gente está falando da parte sombria do ser humano, a gente está falando de tudo menos da beleza. E aí a gente volta mais uma vez nos relacionamentos, tema de Libra. Se tudo que eu não conheço sobre mim mesmo faz parte do arquétipo da sombra, então à medida que a gente vai se relacionar com outras pessoas, a gente vai trazer luz para essa sombra. E aí vamos trazer um exemplo mais direto. Um homem que não desenvolve o seu lado yin, o seu lado feminino, ele vai ter como sombra esse lado feminino. No mapa a gente encontra esse lado feminino na Lua e em Vênus. Quando a gente vai investigar Lua e Vênus no mapa desse homem, a gente vai conseguir compreender como funciona a contraparte sexual dele, como funciona a ânima dele, como funciona o lado yin dele. Quando a gente investiga a Lua, a gente vai ver a imagem materna que esse homem tem dentro de si mesmo. Imagem materna do qual ele precisa de alguma forma já ter ultrapassado se ele quiser viver uma relação de adulto com uma esposa. Caso contrário, ele vai pegar essa lua e jogar na esposa, projetar na esposa. Vai pegar esse lado feminino lunar e projetar na esposa, fazendo da esposa uma mãe. Quando a gente encontra Vênus no mapa do homem, a gente vai compreender que aquele signo do qual se encontra Vênus é o signo representante da contraparte sexual feminina do homem, a ânima. A Lua também representa o lado feminino do homem, o lado yin, mas Vênus vai representar a contraparte sexual. Vamos lá. E aí o homem vai lá, conhece uma mulher e se apaixona à primeira vista. Vamos dar um exemplo. O que significa essa paixão à primeira vista?
Se o cara nem conhece a mulher direito, qual o critério que ele vai ter para poder se apaixonar por ela? O inconsciente, a projeção inconsciente, a sombra. Então ele vai se considerar esse homem com esse ego masculino desenvolvido dessa forma, e a contraparte sexual feminina vai estar no inconsciente e vai aparecer na vida dele a partir das mulheres. E aí a gente vai entender o seguinte: essa contraparte sexual do homem, que a gente encontra em Vênus, por exemplo, ela precisa ser desenvolvida ele por ele mesmo. As relações vão ajudar nisso. Porque senão, o que é muito comum de acontecer? Ele vai começar a se relacionar com essa mulher e, à medida que ele for realmente conhecendo essa mulher, ele vai passar por decepções e por desilusões. Se ele passou por decepções e desilusões, é porque ele estava se iludindo. Porque, na verdade, aquela mulher é uma outra pessoa, Libra. É uma outra figura, tem um outro feminino que constitui a personalidade dela. É natural as desilusões acontecerem porque, na verdade, o homem está tentando viver aquela contraparte sexual feminina dele mesmo em outra mulher. Mas isso só pode ser vivenciado de maneira plena, ele com ele mesmo. O mesmo serve para as mulheres. A gente vai considerar Sol e Marte como a parte masculina dessa mulher, onde o Sol pode ser visto como a face paterna e Marte vai representar a contraparte sexual. E aí a mulher vai, se atrai por um homem, se apaixona à primeira vista, começa a se envolver e durante o relacionamento passa por desilusões e por decepções, porque aquele homem do lado dela não vai estar suprindo realmente a projeção da contraparte dela mesma, do lado yang dela. Porém, para aquela projeção acontecer, para aquele relacionamento se iniciar, precisa haver um gancho. A projeção acontece apenas quando existe um gancho. O que seria esse gancho? Se uma mulher busca um homem com um ímpeto de herói, por exemplo, alguma coisa naquele cara do qual ela vai se relacionar precisa ter um pouco desse heroísmo. Mesma coisa o homem. Se ele busca uma mulher que seja mais caseira, por exemplo, e ele se apaixona por uma mulher, é porque essa projeção aconteceu, eles começaram a se envolver e alguma coisa de caseira e de mais introspectiva essa mulher vai ter também. Porém, à medida que as relações vão se desenvolvendo, as desilusões vão acontecendo. Porque enquanto a pessoa realmente não se faz adulto e consciente do que ela é por inteiro, as relações vão servir como esse complemento. Mas na verdade a pessoa precisa se tornar o yin yang por completo. E aí aqui a gente integra ambos os arquétipos. Tanto a parte inconsciente, que vai ser projetado como sombra nos relacionamentos, e a partir daí a pessoa vai começar a se conhecer, aquilo que estava na sombra vai deixar de estar na sombra e vir para a consciência, e também a contraparte sexual vai ser de alguma forma integrada. Uma mulher que busca um homem assertivo, à medida que ela convive com ele, ela também aprende a ser assertiva. A assertividade se trata de um âmbito da polaridade yang. Um homem que não tem muita sensibilidade e passa a conviver com uma mulher que tenha muita sensibilidade, vai também desenvolver um pouco dessa sensibilidade em si mesmo, porque ele também vai estar desenvolvendo a polaridade yin nele mesmo. Só que a questão dos relacionamentos, elas têm diversas ramificações, como a gente sabe, né? E aí a gente vai ramificando e precisando juntar todos os símbolos para poder compreender melhor. Por exemplo, um homem que se atrai por outro homem. Geralmente ele vai ter identificado mais com a polaridade yin dele, com o lado de Vênus ou da Lua, e a mulher homoafetiva pode estar mais conectada com o lado yang dela, Marte e Sol. Mas isso, mais uma vez, pode se entrelaçar de diversas formas. Às vezes o homem homoafetivo vai estar conectado com o lado yang dele, porém ele vai buscar relações com outros homens para poder desenvolver ainda mais o lado yang dele. Mesma coisa as mulheres. Às vezes é uma mulher que está identificada já com o lado yin dela, mas ela vai buscar relações com outras mulheres para desenvolver ainda mais o lado yin dela por necessidade evolutiva. As atrações que a gente sente pelas outras pessoas não são ditadas pela nossa vontade pessoal. O que eu quero dizer é que se a pessoa tem um caminho evolutivo a percorrer,
as relações vão ajudá-la a desenvolver essa trajetória, essas necessidades psicológicas a serem desenvolvidas. Uma pessoa tem todo o direito do mundo de negar as atrações que sente, mas é como se ela ficasse travada dentro de si mesma e não permitisse a própria evolução. E aí os motivos para isso acontecer são diversos, né? Padrão social que diz que isso é errado, padrão familiar que diz que isso é errado, autopunição e por aí vai. Então, quando a gente fala das relações humanas, a gente entende a grande necessidade delas acontecerem para a nossa própria evolução. Lembrando que não existe tal coisa como uma pessoa que foi feita para você. Isso se trata de uma projeção inconsciente, porque a outra pessoa é uma outra pessoa. Ela pode ter afinidade com você e vocês se darem bem para poder construir um relacionamento. Mas dizer que uma pessoa foi feita para você é pedir para poder se decepcionar em algum momento. Porque a pessoa tem toda uma configuração de vida, você tem toda uma configuração de vida, e a ideia é que vocês se unam racionalmente, por escolha. Quando a gente chega em Libra, a gente encontra o elemento ar. Então aqui a gente está escolhendo, a gente está ponderando quem vai estar do nosso lado para o nosso próprio equilíbrio evolutivo.